Filho que não obedece mãe e pai, eu tenho uma notícia pra você: você vai ter uma vida fracassada. Mãe tem detector de demônio. Mãe, ela cheira o cara assim e fala assim: pode terminar, isso não dá não, isso é demônio, pode sair fora. E posso dar um conselho? Sabe por que a minha vida hoje, graças a Deus, é muito bem sucedida em várias áreas? Não é nada de dinheiro não, bem sucedida, porque eu honrei o meu pai e minha mãe. Você está honrando seu pai? Você está obedecendo quando sua mãe fala com você não? Porque se existe um princípio na terra para ser você abençoado, é honrar o seu pai e a sua mãe. Amém, irmãos? Vocês concordam aí o que ele falou? Né? Ou será que é assim mesmo? Né? Porque existem pais também e existem mães também que perseguem os filhos, né? Que tentam destruir a vida do filho. A gente vê casos aí direto aí na televisão, né? Casos absurdos de pais cometendo atrocidade contra os filhos contra os pais, né? Então é uma coisa relativa. Lógico que a gente tem que honrar, mas a Bíblia diz assim, ó, dá honra a quem tem honra, né? Tem pai, tem mãe aí que não merece a honra do filho, né? Porque não respeita o filho, né? Faz de tudo para destruir a vida do filho. Existem pessoas, né? E eu sou uma prova viva disso. Eu vivo isso na minha vida, né? Eu tenho uma mãe que ela não me criou, né? As únicas lembranças que eu tenho dela de criança, ela me batendo com fivela de cinturão, cabo de vassoura. As lembranças que eu tenho dela é ela dando murro na minha boca, quebrando o dente meu, né? E quando eu tinha 12 anos ela foi embora para outro país, me deixou aí, a Deus dará, me deu a uma família, para uma família me criar, porque quando eu era novinho quem me criava era minha avó por parte de pai. Ela foi lá, me tirou da casa dos meus avós por parte de pai, me trouxe para a casa dos meus avós por parte de mãe. Quando chegou aqui na minha família, parte de mãe, ela foi e me deu para uma família me criar. Nem deixou a minha avó por parte de pai me criar e nem queria que minha avó, parte de mãe, me criasse. Ela foi e me deu para uma família. E meu avô, quando chegou do trabalho, que não é pai da minha mãe, ele não era meu avô de sangue, ele quando chegou do trabalho, ele perguntou: cadê o Wellington? O Wellington Elza deu ele, né? É o nome da minha mãe, deu ele para uma família. Aí ele foi lá e foi me buscar, né? E me criou, né? E as únicas lembranças que eu tenho dela é ela me espancando, ela fazendo atrocidades comigo, né? Mas recebi todo o amor e carinho dos meus avós, né? Que me criaram. Amo muito eles, já não estão mais aqui na terra, mas amo muito do fundo do meu coração, e Deus sabe. E quando eu tinha 12 anos, né, ela foi embora para outro país, passou, acho que foi 18 anos fora do país, né? Quando ela voltou já estava um homem feito, já tinha quase 30 anos, se eu não me engano, se a memória não me falha, eu acho que eu já tinha quase 30 anos. E quando ela chegou, ela queria mandar na minha vida, dizer o que é que eu tinha de viver, o que é que eu tinha que fazer, né? E eu não aceitei, né? Eu não aceitei porque ela não tinha o direito de se meter na minha vida, nem querer dizer o que eu tinha que viver, né? E a gente não teve uma relação muito boa por conta de algumas coisas que ela fez, né? Ela ficou do lado de lá, eu do lado de cá. Ela começou a me perseguir, até hoje ela me persegue, inventa calúnia, mentira, né? Que não convém eu também estar falando aqui tudo, mas ela até hoje me defama, fala mentiras ao meu respeito, né? Mesmo eu crente, né? Ela continua me perseguindo, falando mal de mim. A gente não se fala, não porque eu não queira, mas é porque ninguém suporta estar com ela. Até meus tios, que é irmão dela, meus tios, minhas tias, também ninguém quer conversa com ela, porque ela é uma pessoa insuportável, ela é uma pessoa que semeia discórdia, calunia as pessoas, inventa história, fofoca, coisas que não são verídicas, ela inventa, coloca meus tios um contra o outro, né? E até hoje ela me persegue, tenta destruir minha vida de todo jeito, de todas as formas, né? Mas eu continuo orando por ela, né? Não revido, quem me conhece sabe que eu não revido, mas são coisas que é difícil,
mas também que está na palavra de Deus, né? Que está na palavra de Deus. E nós vamos ver, ó, no Antigo Testamento, veja o que é que diz, né? Porque muitos aqui se apegam ao que diz aqui, ó, no livro de Êxodo, né? Livro do Êxodo, capítulo de número 20, né? A respeito dos 10 mandamentos, né? Aí ele diz assim, ó, capítulo 10 e o versículo de número 12, diz assim, no Antigo Testamento, Êxodo 20 e capítulo 20 e o versículo 11. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Amém. A gente tem que honrar, sim, respeitar, né? Com certeza. Amém? Eu não estou dizendo que o filho não tem que rejeitar ou honrar seu pai, não. Mas a Bíblia também diz, honrai, dai honra a quem tem honra, né? Amém? Você também não é obrigado a fazer uma coisa que está contra a palavra de Deus, não. Amém? Tem conselhos que às vezes seu pai pode dar que está fora da palavra de Deus. Primeiro você tem que obedecer a Deus, para depois obedecer o seu pai e sua mãe. Porque se seu pai disser uma coisa que está fora da palavra de Deus, você vai fazer? Não. Você primeiro tem que obedecer ao teu pai que está no céu. Amém? A Bíblia diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, esses são os 2 mandamentos. Resumindo, o do Antigo Testamento, né? Mas vamos mais para frente. Vamos ver o que é que diz aqui no livro de... Vamos ver o que é que diz aqui no livro de Efésios, capítulo de número 6 e o versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Veja, livro de Efésios, capítulo de número 6 e o versículo do 1 ao 4. Diz assim, ó, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. Tá vendo? Obedecer vossos pais no Senhor, através da palavra de Deus. Porque isto é justo. Aí no versículo 2 diz assim, ó, honra o teu pai e a tua mãe, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Glória. Aí no versículo 4 diz assim, ó, e vós pais, agora ele está falando para os pais, aí diz assim, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a admoestação do Senhor. Amém? Então aí você já vê Deus agora desfazendo esse honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe através da palavra de Deus, né? Você não pode dar uma honra a uma pessoa que vai estar te levando contra a palavra de Deus. Primeiro você é uma nova criatura, você serve a Deus, né? Aí se teu pai disser a tu, olha, a igreja ali não é um lugar para tu não, eu prefiro que tu frequente tal lugar, tu vai deixar de ir para a igreja e vai para aquele lugar? Não. Você tem que seguir o seu caminho com Deus, a sua jornada. Então você tem que pesar. Primeira coisa, vamos lá para o livro de Mateus, capítulo de número 10. Veja o que é que diz a palavra de Deus no capítulo 10 de Mateus. Capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10. E o versículo 34. Veja o que é que diz a palavra de Deus em diante, ó. Livro de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo 34. Diz assim, ó. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Amém? Aí ele diz e continua, versículo 32. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Então aí você já vê, Jesus, ele faz, aqui é o próprio Jesus fazendo, livro de Mateus, capítulo de número 10 e o versículo 34 até o 38. Amém? Você lê aí e você vai ver, né, que os inimigos do homem são aqueles. E quem ama o pai e a mãe mais do que a Jesus não é digno dele. Amém?
Então você tem que pesar isso daí na balança, né? O problema do evangelho pregado de hoje é que eles vivem como se vivessem no Antigo Testamento, mas nós não vivemos mais no Antigo Testamento. Os ensinamentos do Antigo Testamento só nos servem de experiência para a gente não praticar os mesmos erros hoje, na vida atual da gente. Mas nós vivemos o tempo da graça, que é o tempo do Senhor Jesus. Olhe que quando Jesus veio à terra, olha o que ele disse para Nicodemos, que era um homem doutor, mestre na lei. Ele disse: é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. Ora, se a lei é a palavra de Deus, por que Jesus disse que Nicodemos precisaria nascer da água e do Espírito? Se ele era um mestre, doutor na lei. Então, você já vê aí Jesus desfazendo as coisas do Antigo Testamento. E você pode reparar que as perseguições em Jesus foi através dos seus milagres, das coisas que ele faziam. Tudo contra a lei. Jesus curava no sábado, salvava no sábado. Jesus tocava em leproso, Jesus curava leproso. Então tudo que a lei dizia que era errado, que era impuro, que era imundo, Jesus ele veio desfazendo através da graça. Amém? Mas deixa a tua opinião, deixa teu comentário o que você achou aí desse vídeo. Se você tem que honrar mesmo o pai e mãe, ou se você concorda com o que eu falei aqui através da palavra de Deus. Amém? Eu tenho minha visão. Vocês têm que